E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Professor Luiz Antônio aqui com vocês para mais uma aula. Dessa vez, uma aula introdutória ao assunto de equação do segundo grau. Se você está estudando equação do segundo grau na escola, se você está estudando equação do segundo grau para fazer um concurso público, você que vai fazer prova do Colégio Naval, prova da Escola Técnica, EPICAR, qualquer prova de concurso público que tenha matemática no programa, cai equação do segundo grau, você pode ter certeza. Então, essa é a primeira aula de um grupo de várias aulas aí falando sobre equação do segundo grau. E o que é equação do segundo grau? Equação do segundo grau, na verdade, é toda equação que tem essa cara aqui, ó. Toda equação que tem esse formato aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Toda equação que tem essa carinha aqui, que tem essa roupagem, é chamada de equação do segundo grau. Observe que numa equação do segundo grau, tá vendo? Esse A que aparece aqui, esse B e esse C, eles são números reais. E além disso, é muito importante esse conceito, essa definição aqui, ó. O A, ele tem que ser diferente de zero. Esse A que está aqui, ele não pode ser zero, senão descaracteriza a equação do segundo grau. Tudo bem? Vou dar alguns exemplos para vocês aí, para vocês verem na prática como é que isso daí vai aparecer. O primeiro exemplo é esse daqui, ó. 2x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a zero. Então, se você pegar essa equação aqui e comparar com o formato, com a forma da equação do segundo grau, você vai perceber que o A, tá vendo? O A, aqui, ele é 2. Então, a gente diz que o coeficiente A, o coeficiente de x ao quadrado é 2. O B é 3, tá vendo? O coeficiente de x, ele é 3. E o C, que é também conhecido como termo independente, ele é menos 1. Então, nessa equação do segundo grau, nesse primeiro exemplo, o que é que nós temos? Nós temos que o A vale 2, nós temos que o B vale 3 e nós temos que o C vale menos 1. É muito importante você iniciar o estudo de equação do segundo grau sabendo identificar esses três elementos, o A, o B e o C, numa equação do segundo grau. Segundo exemplo está aqui, ó, 5x ao quadrado mais 4x mais 2. E aí, se eu perguntar para você quais são os coeficientes dessa equação do segundo grau, você sabe responder para mim, tá bom? Os coeficientes são os valores de A, B e C. Quem é o A? Quem é o número que está na frente do x ao quadrado? Está aqui, ó. O A é 5. Então, nessa equação do segundo grau, o A vale 5. Quem é o B? Lembrando que o B é o coeficiente de x. Então, o número que está na frente do x, multiplicando x, ele é o B. Nesse caso, do exemplo 2, o B vale 4. Quem é o C, o termo independente, tá vendo? Por que a gente chama de termo independente? Porque ele não está multiplicando x, nem x ao quadrado e nem x. Ele é chamado termo independente, ele está sozinho. Então, ele é o C. Então, nesse exemplo 2, o C vale 2. Próximo exemplo. X ao quadrado mais 3x menos 2 igual a zero. Nós vamos aqui, ó, identificar o A, o B e o C nessa equação de segundo grau. De novo, quem é o A? O A é o número que está na frente do x ao quadrado. Mas, professor, eu não estou vendo ninguém. Não tem ninguém ali na frente do x ao quadrado. Tem. É o 1. Não esqueça que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, ele está ali. Ele não precisa escrever, né? Não precisa ser escrito. Ele não precisa estar explícito. Ele está implícito. Quem é o B? O B é o número que está na frente do x. O B é o coeficiente de x. Então, o B é 3 e o C? O C é menos 2. O termo independente está aqui, ó, menos 2. Mais um exemplo para você ficar forte nisso. Exemplo 4, está aqui, ó, menos x ao quadrado menos 3x igual a zero. Observe que nessa equação do segundo grau, A, B e C. Quem são os coeficientes? Quem é o A? O A, menos 1, está aqui, ó, menos 1 na frente do x ao quadrado multiplicando, repetindo, elemento neutro da multiplicação número 1. Então, ele está implícito, ele não está explícito. Quem é o B? B é o número que está na frente do x. Quem é que está multiplicando o x aqui? Menos 3. Professor, essa equação do segundo grau, ela não tem C. O C não aparece. Então, quando isso acontecer, o C é zero, tá bom?
Então, nessa equação do exemplo número 4, nós temos que o A é menos 1, o B é menos 3 e o C é 0. Outra equação do segundo grau, exemplo 5. Menos 8x ao quadrado, menos 6 igual a 0. E aí, será que você consegue me dizer quais são os coeficientes dessa equação do segundo grau? Quais são os valores de A, B e C? Ah, professor, o A eu sei. O A é menos 8, porque eu já descobri que o A, já entendi que o A é o número que está na frente do x ao quadrado multiplicando. Está aqui, ó, o A é menos 8. E o B? Professor, não tem B não. Por quê? Porque eu não estou vendo nenhum número que está multiplicando x. Não esqueça que o B é o número que está multiplicando o x. Já que você não está vendo o B aí multiplicando o x, então o B é 0. E o C? O C é o termo independente. Aí tem. Está aqui, ó, menos 6. Menos 6 é o termo independente. Então, o C é menos 6. Tudo bem, pessoal? Mais um exemplo, para reforçar mais ainda. Contigo agora. Olha lá. Olha para o exemplo 6. No exemplo 6, eu tenho a seguinte equação. Menos x ao quadrado igual a menos 16. Mas calma. Calma que não dá ainda, não é possível você me dizer quais são os valores de A, B e C. Por quê, professor? Porque, não esqueça, na equação do segundo grau, na forma geral da equação do segundo grau, você tem que ter igual a 0, tem que aparecer aqui, ó, um sinal de igual, do outro lado tem que aparecer o 0. Ah, então é fácil. É fácil a gente fazer aparecer aqui nesse exemplo 6 o 0. Basta você pegar esse menos 16 aqui, ó, que está no segundo membro da equação, está lá do lado direito do sinal de igualdade, e passar ele para o lado esquerdo. Isso, é isso que a gente vai fazer. Vai passar ele para o lado esquerdo aqui, ó. Então nós vamos ficar com a seguinte equação, ó, reescrevendo a equação: menos x ao quadrado mais 16 igual a 0. Ah, agora sim. Agora está no formato geral da equação do segundo grau. Agora tem como. Agora é possível você me dizer quais são os coeficientes A, B e C. Coeficiente A, menos 1. Menos 1, que é o menos 1 que está aqui na frente multiplicando aqui, ó, o x ao quadrado. Tudo bem? Coeficiente B, 0. E coeficiente C, 16. Está aí. Então, você precisa dominar isso, você precisa dominar os coeficientes, você precisa olhar para uma equação de segundo grau e você saber quem são os coeficientes, quais são os valores de A, B e C, são chamados coeficientes da equação do segundo grau. Então, essa é a primeira aula de equação do segundo grau. Nas próximas aulas, nós vamos aprender a resolver algumas equações de segundo grau. Nesses 3 exemplos, as equações do segundo grau, elas são chamadas de equações do segundo grau completas. Por que completas, professor? Porque tem os 3 coeficientes, ó. Tem os 3 coeficientes, o A, o B e o C. Aqui, ó, exemplo 2, ó, A, B e C, nenhum deles é 0. Exemplo 3, aqui, ó, A, B e C, nenhum deles é 0. E essas 3 aqui, professor? Essas 3 que estão do outro lado, exemplos 4, 5 e 6, são chamadas equações do segundo grau. Aqui, ó, vou escrever aqui, ó, incompletas. Por que incompletas? Porque nós temos pelo menos algum termo que é 0. No exemplo 4, quem é 0? O C. Só aparecem os coeficientes A e o B. No exemplo 5, quem é 0? O B. Tá vendo aqui, ó, que o B é 0? Só aparecem os coeficientes A e o C. E no exemplo 6, só aparecem os coeficientes A e C. O B é 0. Então, toda vez que isso acontecer, as equações são chamadas equações do segundo grau incompletas. E o A pode ser 0? Não, não pode ser 0. Lembra aqui, ó, tá aqui em cima, ó, aqui. Na equação do segundo grau, tá vendo? A equação que tem esse formato aqui que eu mostrei para vocês, o A não pode ser 0. O A sempre tem que aparecer. O A tem que ser diferente de 0. Então, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.